Continuando com a série de vídeos sobre o tema tributos sobre o lucro, neste vídeo vamos tratar do tema tributos diferidos, discutindo inicialmente seus conceitos fundamentais e dando alguns exemplos ainda bem introdutórios com o objetivo de ilustrar esses conceitos fundamentais. Os tributos diferidos, eles têm origem em duas situações básicas. As chamadas diferenças temporárias entre a base fiscal e a base contábil de um ativo ou de um passivo. Nós já vamos explicar na sequência o que são essas bases e como são originadas essas diferenças. E essas diferenças temporárias, elas podem ser de dois tipos. Podem ser tributáveis, que vão gerar passivo fiscal diferido, e podem ser dedutíveis, o que vão gerar ativo fiscal diferido. Importante destacar que as diferenças permanentes, que é um outro tipo de diferença entre critério contábil e critério fiscal, não geram reconhecimento de tributos diferidos. A segunda situação que gera a contabilização de tributos diferidos é a compensação de prejuízos fiscais. Isso porque quando a empresa tem um prejuízo fiscal anterior, ela tem um direito de uma compensação futura. Isso, portanto, gera um ativo fiscal diferido. Então vamos, a partir de agora, ilustrar um pouco melhor, de uma forma mais estruturada, esse conceito de diferenças temporárias. As bases contábeis nada mais são do que os saldos contábeis dos ativos e passivos. Aquilo que a gente reconhece e mensura na contabilidade, ou seja, os ativos e passivos mensurados pelos critérios contábeis. O que seriam, portanto, as bases fiscais, que podem ser naturalmente diferentes? Analogamente, usando o mesmo conceito de bases contábeis, seriam os ativos e passivos registrados, reconhecidos e mensurados, porém utilizando agora os critérios fiscais. Esse conceito ele não é muito intuitivo, ele não é muito natural para a gente, porque nós não temos o hábito de fazer a contabilidade seguindo as regras fiscais. Porém, o que a gente tem que pensar é que se a gente estivesse fazendo a contabilidade estritamente seguindo as regras fiscais, a contabilidade seria feita de uma determinada forma e os saldos na contabilidade seriam esses saldos que a norma chama de bases fiscais dos ativos e passivos. Então, portanto, a base fiscal, concluindo, é o montante atribuído a um ativo ou um passivo para fins de tributação. Então, quando eu tenho bases contábeis e bases fiscais com valores diferentes, naturalmente eu vou ter patrimônios líquidos diferentes. Essa diferença do patrimônio líquido pode ser causada tanto por diferenças em ativos quanto por diferenças em passivos. No exemplo específico, tanto os ativos quanto os passivos estão diferentes, comparando bases contábeis com fiscais. Mas eu posso ter uma diferença localizada apenas num ativo ou num passivo. Então, para explicar melhor as diferenças entre as bases e o que elas provocam, vamos segregar essas diferenças temporárias nos dois tipos que nós já conceituamos, que são as diferenças temporárias tributáveis e as dedutíveis. A diferença temporária tributável, ela surge quando o patrimônio líquido contábil está maior do que o patrimônio líquido fiscal. Vejam que no exemplo aqui, claramente o patrimônio líquido contábil está superior ao patrimônio líquido fiscal. E por que isso está acontecendo no exemplo especificamente? Porque o meu ativo contábil no exemplo, ele está maior do que o meu ativo fiscal. Vejam que o passivo está mantido igual, mas o ativo, esse Czinho aqui a gente está indicando de base contábil, o F de base fiscal. Então a nossa base contábil do ativo está superior à base fiscal do ativo. E isso está fazendo com que o patrimônio líquido contábil seja maior do que o patrimônio líquido apurado pelas regras fiscais. Isso tem como consequência um patrimônio líquido contábil superior que, se a diferença é temporária, e nós já vimos esse conceito, diferença temporária significa que em algum momento
a diferença vai sumir, então significa que sobre este acréscimo de patrimônio vai haver tributação. A empresa vai pagar imposto de renda sobre esse acréscimo patrimonial. Então, por isso, essa diferença ela é chamada de tributável, diferentemente da diferença dedutível que nós vamos ver mais para frente. Então, dentro desta lógica, quando eu tenho um patrimônio líquido contábil maior do que o patrimônio líquido fiscal, eu tenho uma diferença temporária tributável. E nesse caso específico, ela está sendo gerada em decorrência da base contábil do ativo ser maior do que a base fiscal do mesmo ativo. Então vejam nesta figura agora que o meu passivo para fins contábeis está menor do que o passivo para fins fiscais. Então, claro que o efeito é contrário. Se para o ativo tem que ser maior, para o passivo tem que ser menor, porque o patrimônio líquido é igual a ativo menos passivo. Então, neste caso, o patrimônio líquido contábil continua sendo superior ao patrimônio líquido fiscal. Então, portanto, continuamos com uma diferença temporária tributável, porém, isso foi gerado pelo fato de uma base contábil de um passivo ser menor do que a base fiscal desse mesmo passivo. A diferença temporária dedutível ocorre quando o patrimônio líquido contábil está inferior ao patrimônio líquido fiscal. Então vejam que neste caso, isso é decorrência de um ativo para fins contábeis menor do que um ativo para fins fiscais. Então, meu patrimônio líquido ele está menor. E esta diferença, como uma diferença temporária, a diferença de patrimônios, está mais ou menos desenhada aqui, se em algum momento do tempo essa diferença vai sumir, significa que a empresa vai deduzir para fins fiscais essa diferença. Então isso vai gerar para a gente uma diferença temporária dedutível. Vai gerar um direito de compensar imposto de renda, de economizar imposto de renda. Na situação anterior, de diferença temporária tributável, eu tenho que pagar imposto de renda sobre a diferença de patrimônio. Aqui, como eu tenho um patrimônio líquido contábil menor do que o patrimônio líquido fiscal, eu estou admitindo que esta diferença menor representa uma possibilidade de dedução no futuro, o que significa um direito, uma possibilidade de economia de tributos no futuro. Por isso essa diferença é chamada de diferença temporária dedutível. Então, nesta última ilustração, a base contábil do passivo ela está maior do que a base fiscal. Então, isso gera um patrimônio líquido contábil menor do que o patrimônio líquido fiscal. Ou seja, a mesma situação anterior, porém, o motivo do patrimônio líquido estar inferior tem a ver com a diferença de mensuração do passivo. Obviamente, na prática, vão ocorrer as duas coisas. Vão ocorrer diferenças em ativos e em passivos. A partir de agora, a gente vai verificar dois exemplos numéricos bem simples. Os dois exemplos vão ilustrar diferenças temporárias tributáveis no primeiro momento, porque elas são mais fáceis de visualização. E em vídeos posteriores nós vamos depois ilustrar o conceito de diferenças temporárias dedutíveis também com números, ok? Bom, então neste primeiro exemplo, exemplo 1, que foi extraído do livro Contabilidade Financeira, Objetivo de Aprendizagem 3, do capítulo 13, a empresa Tex, ela inicia suas atividades em 31/12/X0 com apenas caixa de 1.000 e capital de 1.000, e durante X1 ela realizou apenas uma transação, que foi a prestação de um serviço de 400. Não houve nenhum tipo de despesa, claro, isso é uma simplificação, normalmente para realizar um serviço ocorrem despesas, mas aqui a gente está admitindo que elas não existem. O serviço prestado vai ser recebido apenas em X2. E aqui a gente está admitindo que a regra fiscal desta jurisdição está admitindo que a tributação só ocorre quando o serviço é recebido. Portanto, em X1 a empresa não vai pagar nada de imposto de renda.
Então, usando o conceito que nós já vimos de tributos correntes, o IR corrente aqui vai ser 0, porque em X1 ela não tem nada a pagar. Então a pergunta que surge é: qual é o resultado dessa empresa Tex em X1? Em X1 eu tenho apenas uma receita de 400 e eu não tenho despesa de IR corrente. Então será que eu tenho que reconhecer alguma despesa tributária em X1? Se eu não tenho que pagar nada de imposto de renda em X1? Essa é a questão que a gente coloca. Mas antes de respondê-la, vamos verificar o que vai acontecer em X2 nessa empresa. Também é uma situação bem simplificada. Em X2 a empresa não faz simplesmente nada, ela não presta serviço, não tem despesas, não faz nada. Porém, aquele serviço de X1 que ela prestou, efetivamente ele é recebido e, portanto, vai ser tributado. Então, agora sim, em X2 eu tenho um IR corrente, eu tenho um IR a pagar. Complementando a pergunta anterior, qual é o resultado dessa empresa em X2? Bom, então vamos imaginar esses números de resultado inicialmente numa simulação sem os tributos diferidos. Então, a DRE de X1, inicialmente, teria a nossa receita de serviços. Como não há despesa, o LAIR é 400, lucro antes do IR. A despesa de IR, imaginando aqui apenas imposto de renda corrente, ela é 0, porque a empresa não tem que pagar nada de imposto de renda. E o resultado líquido, portanto, é 400. Bom, uma pergunta que a gente poderia se fazer aqui é: será que a empresa poderia distribuir esses 400 para os acionistas? Olha só, a gente já sabe que quando o serviço for recebido, a empresa vai ter que pagar imposto de renda. Então, esse lucro, ele não está, digamos assim, livre, ele não está limpo. Esse lucro vai, em algum momento, ser tributado, e a empresa já sabe disso. É só uma questão de tempo. Porém, considerando que a regra tributária do país permite que a tributação ocorra só em X2, do caixa de X1 não vai sair nada. Porém, será que eu não tenho uma despesa por competência? E olha só o que acontece em X2. Aqui fica mais claro ainda que tem alguma coisa errada nesses números. Eu não tenho receita nenhuma e, portanto, lucro antes do IR é 0, mas eu tenho uma despesa, que é a despesa de IR corrente. Em X2 eu tenho que pagar imposto de renda, então, portanto, eu reconheço a despesa de IR, contra IR a pagar e vou pagar esse imposto de renda. Então, olha só que esquisito, né? A empresa em X2 ela está parada e, mesmo assim, ela tem um prejuízo. Será que isso faz sentido do ponto de vista do regime de competência? Será que a gente não está descasando aqui a receita com a despesa? Será que essa despesa de 120 não se refere ao período de X1? Claramente, a despesa por competência surge quando surge a receita. Quando a receita surgiu de 400, a empresa já sabia que teria que pagar 120. Porém, considerando que o critério fiscal permitia que o pagamento fosse só em X2, ela não pagou em X1, mas a despesa por competência, o fato gerador da despesa, que é eu ter que pagar imposto de renda em algum momento por conta de existir uma receita tributável em algum momento, isso ocorre em X1 e não em X2. Bom, então como eu corrijo essa distorção? Como eu corrijo esse erro de competência que claramente está ocorrendo aqui nesses números dessa empresa sem reconhecimento de IR diferido? Eu conserto esses números justamente incluindo no modelo contábil a figura dos tributos diferidos. E é isso que a gente passa a fazer a partir de agora. Em X1 nós vamos ter o lucro antes do IR de 400, a despesa de IR corrente continua sendo 0, porém nós vamos contabilizar uma despesa com um IR diferido, ou seja, um imposto de renda que vai ser pago no futuro. Por isso essa terminologia diferido. Diferido tem a ver com postergado, né? Quer dizer que é uma despesa que eu estou tendo agora, o fato gerador é agora, mas eu não vou pagar agora. O pagamento está sendo diferido. E aí com isso eu ajusto o resultado para o regime de competência.
Bom, aí em X2 o que vai acontecer? O lucro antes do IR vai ser 0 e a despesa de IR corrente é 120, porque eu tenho que pagar esse imposto de renda. Ora, mas se em X2 a empresa não tem atividade nenhuma, o lucro dela em X2 é 0. Então o que eu vou fazer contabilmente? Aquela despesa de R diferido que foi contabilizada em X1 em contrapartida a um passivo, este passivo vai ser revertido contra o resultado. Então eu vou debitar o passivo e vou creditar o resultado. Isso que a gente chama aqui de receita de R diferido, que está se anulando aqui com essa despesa de R diferido. Então vejam que eu não consigo dar sentido econômico a esta receita de R diferido sem analisar esta receita em conjunto com o IR corrente. Na verdade, isto aqui está anulando o efeito de despesa desse IR corrente, que em termos de competência não ocorre em X2. Eu até poderia pensar num outro tipo de contabilização que seria até mais lógico, mas que na prática não é feito. Isso vai ficar mais claro mais à frente, quando a gente fizer outros exemplos. Mas em termos lógicos, vejam o que está acontecendo. Essa despesa que foi contabilizada em X1 foi lançada no resultado em contrapartida a um passivo, IR diferido. Em X2, o que você poderia fazer? Simplesmente transferir esse R diferido da conta de R diferido para a conta de R a pagar. Então, nós debitaríamos IR diferido e creditaríamos IR a pagar. E eu não teria contas de resultado. Isso aqui seria 0 e aqui seria 0. E que é efetivamente o que está ocorrendo, né? Minha despesa de imposto de renda é 0 em X2. Ok? Mas a contabilização na prática é feita em 2 estágios. Na verdade, eu reverto o IR diferido se não há mais diferenças temporárias e reconheço um IR corrente se eu tenho alguma coisa para pagar. E no resultado, uma coisa está automaticamente ajustando a outra. Então é como se eu estivesse transferindo o IR do diferido para o corrente, para o a pagar, mas via resultado. É isso que está acontecendo aqui. Tá ok? Então, desta forma, nós ajustamos o resultado pelo regime de competência, mostrando que em X1 o resultado não foi 400, foi 280. Então, respondendo aquela pergunta, nós poderíamos distribuir um lucro de 400? Com certeza não. Se nós distribuíssemos 400, a empresa em X2 teria que pagar um imposto de renda de 120, porém o dinheiro saiu da empresa, foi para o bolso do sócio. Então, na verdade, ela estaria se descapitalizando, né? Ela estaria com um patrimônio líquido no fim de X2 menor, porque ela teria só o capital de 1.000 e teria o prejuízo de 120, teria se descapitalizado. Uma das grandes funções, se não a principal, a mais clara, a mais primordial do tributo diferido na contabilidade é reconhecer a despesa de imposto de renda por competência e não por caixa. Quando a gente reconhece só o que a gente vai pagar de imposto de renda, a gente está muito mais próximo de um regime de caixa e não de competência. Bom, partindo para um segundo exemplo, agora a gente vai ilustrar diferenças de depreciação, que têm sido cada vez mais frequentes na contabilidade, com a adoção de critérios contábeis diferentes de critérios fiscais. Então vamos imaginar aqui uma aquisição de uma máquina por 10.000 no início do ano 1. A máquina irá proporcionar receitas de 6.000 anuais durante a vida útil dessa máquina. Estamos admitindo que, para fins contábeis, foi avaliado o período de geração de benefícios econômicos, são 5 anos, e, portanto, para fins de depreciação, nós vamos depreciar os 10.000 em 5 anos, aqui simplificando de forma linear e sem valor residual. Vamos admitir também que, para fins fiscais, para fins desse exemplo, a depreciação fiscal ocorre em 4 anos. Então, no cálculo do lucro tributável, eu vou deduzir de depreciação 2.500 nos 4 primeiros anos. E no último ano eu não posso deduzir nada, porque eu já deduzi o custo total da máquina.
Visualizando o ativo ao longo do tempo e unindo com aquele conceito que a gente viu de base contábil e base fiscal, vejam que a linha azul que está descrita aqui nesse gráfico demonstra o comportamento da base contábil do ativo. O ativo começa com 10, cada linha tracejada desse aqui é um final de um ano, portanto, ao final de 5 anos, o meu ativo zerou. Já para fins fiscais, o meu ativo ele é consumido de forma mais rápida. De que forma, então, nós vamos tratar isso na contabilidade? Primeira pergunta que nós vamos fazer: qual é a despesa de IR por competência? Usando o conceito que a gente acabou de ver no exemplo anterior, se o lucro antes do IR dos 5 anos é 4.000, e aqui por que esse lucro antes do IR é 4.000? Porque a gente está admitindo que as receitas anuais são de 6.000, e a despesa de depreciação contábil é de 2. Então, o que eu estou dizendo é que se em algum momento esse 4.000 vai ser tributável, não importa quando, significa que eu tenho uma despesa de imposto de renda sobre esses 4.000. E aqui nós estamos admitindo uma alíquota de 30%, portanto, 30% sobre 4.000, eu tenho uma despesa de 1.200. Não estou preocupado se eu vou ter que pagar 1.200. Eu estou dizendo que, por competência, a despesa do ano 1 total é 1.200. Agora, a gente precisa saber quanto a empresa vai pagar em cada ano, que é, na verdade, o conceito de R corrente. Ora, nós vimos nos dados do exemplo que, para fins fiscais, a empresa vai deduzir a depreciação em 4 anos. Então, olha só. Nos anos de 1 a 4, a receita foi 6.000, mas a despesa de depreciação é 2.500. Então, portanto, a minha base de cálculo do IR, nós já vimos no vídeo anterior, a Receita Federal chama aqui no Brasil de lucro real, vai ser de 3.500, porém apenas nos 4 primeiros anos, porque no ano 5 eu tenho a receita de 6.000 e eu não tenho mais despesa nenhuma. Então, admitindo-se uma alíquota de 30%, essa é uma alíquota fictícia, poderia ser mais ou menos, nós teríamos 30% de 3.500, 1.050 nos 4 primeiros anos, e outros 30% de 6.000 no 5º ano. Então vejam que, num regime de caixa, a despesa seria 1.050 nos 4 primeiros anos e 1.800 no 5º ano. Então, aproveitando o conceito do exemplo anterior, vejam que a diferença entre a despesa de imposto de renda por competência e o que efetivamente a empresa vai pagar de imposto de renda. Se eu utilizasse apenas o imposto de renda corrente como se fosse a despesa, claramente eu não teria o lucro estável aqui durante os 5 anos. O que seria esquisito, porque essa empresa ela está economicamente trabalhando de uma forma estável durante os 5 anos. Porém, em termos de fluxo de caixa, ela está pagando menos imposto durante os 4 primeiros anos e no 5º ano ela tem que pagar mais imposto. O que vai corrigir isso? Vai ser o IR diferido. Os tributos diferidos vão ajustar essa contabilidade para que ela possa reconhecer a despesa de IR por competência. Como é que a gente faz isso? Agora vamos utilizar aquele conceito de base contábil e base fiscal. Vejam que no início do ano 1 as bases são idênticas e, portanto, eu não tenho diferença entre as bases. A partir do ano 1, fim do ano 1, até o fim do ano 4, o que vai acontecer? A base contábil do ativo vai decaindo numa proporção menor do que a base fiscal. Então, isso gera para nós, aqui no fim do ano 1, uma base contábil do ativo maior do que a base fiscal. Então, se vocês voltarem no vídeo, naquelas ilustrações que nós fizemos, esquemáticas, vocês vão ver que quando a base contábil do ativo é maior do que a base fiscal, eu tenho uma diferença temporária tributável. E, na verdade, é exatamente o que vai acontecer aqui, né? Quer dizer, aparentemente eu estou deixando de pagar 150, que vejam que a despesa por competência seria 1.200, mas eu só vou pagar 1.050 agora. Mas no futuro eu vou ter que pagar esses 150.
é uma obrigação. E eu sei que eu vou ter que pagar. Só que é uma obrigação diferida, eu não vou ter que pagar agora. E no fim do ano 2, isso só aumenta. Eu acumulo mais 150. No fim do ano 3, eu acumulo mais 150. No fim do ano 4, eu acumulo mais 150. Ao final do ano 4, o saldo do passivo diferido chega no seu ápice, porque a base contábil está em 2.000 e a base fiscal está em 0. Na verdade, o que seria essa diferença? Seria simplesmente o tamanho da diferença aqui entre essas retas aqui, né? Vejam que ela está só aumentando. E aqui, no fim do ano 4, ela atinge o seu máximo. Diferença no ano 1, no ano 2, no ano 3 e no ano 4. Quando chega no ano 5, entre o ano 4 e o ano 5, ela vai caindo. Começa a cair, 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 cair e chega a 0. Então, aquilo que estava sendo constituído de passivo, na verdade, no ano 5, de uma vez só, vai ser revertido. Então, é isso que a gente vai demonstrar aqui. Esse passivo fiscal que foi todo reconhecido ao longo de 4 anos, no ano 5 ele tem que ser zerado, ele tem que ser revertido, porque não há mais diferença tributável ao final do ano. Ok? Então, a contabilidade no resultado ela vai estar sendo feita desta forma. Eu tenho nos 4 primeiros anos uma despesa de R corrente e um complemento de despesa diferida. Essa despesa de R diferido vai para o passivo. Então, debito despesa e credito passivo, justamente complementando essa despesa por competência e demonstrando que eu tenho que pagar esse imposto de renda no futuro. Quando eu chego no ano 5, o que vai acontecer? Eu tenho a reversão total desse passivo fiscal diferido contra o resultado. Então, eu debito o passivo diferido e credito o resultado. E, ao mesmo tempo, eu lanço a despesa de R corrente, que agora é maior, 1.800, contra R a pagar. E aí, quando eu somo essas duas, novamente eu chego numa despesa por competência de 1.200. Então, de novo, a mesma lógica do exemplo anterior, vejam que quando eu reverto esse passivo aqui, quando esse passivo vai para resultado, eu debito passivo e credito resultado, na verdade é como se eu estivesse transferindo passivo diferido para passivo corrente, só que via resultado. Via resultado. Se eu lançasse esse passivo diretamente para passivo corrente, para IR a pagar, eu não precisaria lançar a despesa de IR corrente de 1.800, eu lançaria uma despesa de 1.200. Porém, nesse caso, o conceito ficaria diferente, né? Porque a despesa corrente não é 1.200, a despesa corrente é efetivamente 1.800. Então, por isso a contabilidade faz dessa forma. Ela reverte o passivo diferido e constitui o corrente. E aí, quando eu faço isso, a soma dos dois me dá o imposto de renda por competência. Então, isso é importante destacar porque quando as pessoas olham o lançamento do IR diferido de forma isolada, pode dar uma impressão de que ele é inútil. Porque vejam o que está acontecendo aqui. No primeiro ano eu constituí. No segundo ano eu constituí. Estou defendendo que isso é importante por causa do regime de competência e tudo mais. No quarto ano eu constituí. Aí chegando no quinto ano, o que eu faço? Eu simplesmente reverto. Aí vão dizer assim, poxa, qual que é o impacto disso? Cadê o efeito no caixa? Isso é um mero ajuste contábil? Não precisa nada disso. Vamos acabar com o IR diferido. E não é por aí, né? Nós já mostramos, tanto com o exemplo anterior quanto com este exemplo, que se nós não consideramos o IR diferido, aí é que a contabilidade fica mal apresentada, né? Mas esta reversão, na verdade, está conectada com esta constituição do IR corrente. Ok? Então, esses dois exemplos serviram para ilustrar, de uma forma ainda simples, os conceitos de tributos diferidos, inicialmente falando mais de diferenças temporárias tributáveis. Nos próximos vídeos, nós vamos dar mais exemplos, e aí vamos tratar tanto de diferenças
temporárias tributáveis, quanto diferenças dedutíveis e também o IR diferido surgido a partir de prejuízos fiscais.